a gente tava até falando em off, os técnicos europeus que vêm pra cá. Como que você vê essa... Deu uma baixada agora, né? Mas essa perseguição ao Abel, assim, cara, não incomoda? Cara, eu acho muito Tem alguma maluco, assim. explicação? Você acha que já tá Você tem mudando também? Você acha que eu já tava sendo mais aceito? Ou não? Então, é que eu acho que aí tem, sei lá, tem muitas coisas aí. Eu acho que teve um pouco dele receber críticas com as quais eu não concordava, porque eu achava que, de fato, cara, assim, ele estava sendo mais pragmático, né, no primeiro ano de trabalho dele, primeiro ano e meio, vamos dizer assim, o primeiro ano foi mais pragmático mesmo. Mas, assim, a evolução é indiscutível. A evolução é indiscutível, não tem como negar. E às vezes me parece que tem muita gente que continua negando. Aí não sei se pelas porradas dadas antes, né? Aquela coisa de dar o braço a torcer, de dizer, poxa, né? Eu critiquei tanto esse cara, falei tão mal dele e agora vou elogiar e fazer tecer Qual o mil. problema? Então, eu também acho, eu também acho. Até porque eu acho que houve uma evolução. Embora eu discordasse das críticas que eram feitas naquele momento, é óbvio que o Palmeiras jogava de um outro jeito do que joga hoje. Agora, tem um ponto pra mim que eu não consigo entender, que é assim, cara, esse cara chegou falando de uma maneira muito clara, muito contundente sobre vários dos problemas que a gente tem, né? E não é só o problema do calendário, que muita gente fala e falou apenas, né, nas horas de derrotas e tal. E ele falou o tempo todo e sempre disse que era inaceitável. Tal. Assim como a gente tá vendo o Vitor Pereira agora falar a mesma coisa, mesmo nas vitórias, Bom né? técnico Mesmo depois também. de duas vitórias importantes contra Boca Juniors e Flamengo, a gente vê o Vitor Pereira batendo muito na questão do calendário, porque é de fato um absurdo. Só que assim, o Abel, quem assiste as entrevistas, vê ele falando de muitas coisas interessantes e que a gente deveria escutar com mais atenção. Que me pega muito, que sempre fui... Eu tenho até o texto que eu deixo fixado lá no meu Twitter, é justamente sobre isso, que é a maneira, eu escrevo, miserável como a gente trata o futebol aqui. Né? A imprensa ou o geral? Não, o geral. O torcedor parece que o maior prazer é o chupa na janela, não é curtir tomando uma cerveja a vitória do time dele. A coisa é agressiva o tempo todo, é sempre agressão, a curtição fica num segundo plano. Então é sempre querer a demissão do técnico, a demissão do jogador, a lista de dispensa. A gente tá sempre querendo odiar. Parece que, beleza, a catarse, o futebol é o lugar em que as pessoas têm para desabafar, né? E, porra, mas é só isso, quer dizer, você vai usar o futebol só para isso, só para os seus sentimentos mais podres, para os seus sentimentos mais, né? O futebol não deveria ser isso. Sim. O futebol tá muito além disso. O futebol é para te dar alegria, para você curtir, é para você desfrutar, é para você reconhecer um time que joga bem no momento de derrota. E o Abel, ele falou muito, em muitas entrevistas, sobre essa relação miserável. Ele não usou esse termo, mas eu que estou usando, mas ele fala muito sobre essa nossa relação miserável com o futebol. Porque ele, por incrível que pareça, o cara chegou, ganhou 2 Libertadores e ele quase foi vítima disso. Chegou a ser um pouquinho, né? Na derrota na final do Paulista. Porque parte da imprensa ainda fica comparando com o Jorge Jesus. De vira e mexe você vê nos debates ainda. Cara, quem jogou mais? O Palmeiras do Abel do Jesus. Mas aí, assim, essa doença da comparação, ela é inevitável. Aí não é porque é o Abel ou porque é o Jesus, é porque, assim... Vencedores. São dois portugueses que chegaram tal, e eu me incomodo muitas vezes com as comparações, embora entenda também que elas fazem parte. Cara, assim, de novo, a gente fica quantas horas por dia ao vivo? Puta, se a gente não tivesse as comparações para algumas partes... encher uma linguiça. Eu acho que no fim... E a gente tenta fazer da maneira mais correta e mais séria possível, pegando argumentos e tal. Claro que a comparação, ela não vai te levar a muitas coisas, você dizer quem foi maior. Eu me lembro, cara, que houve uma época, quando o Abel ganhou a primeira Libertadores... E aí entra essa coisa da torcida, né, cara? E eu falei que o Abel, na minha visão, poderia vir a ser um técnico maior do que o Jorge Jesus. Isso não tem a ver com a qualidade do trabalho que ele mostrou na primeira Libertadores ou com a qualidade do trabalho que o Jesus mostrou
no Flamengo. Isso tem a ver, sobretudo, com a visão que eu tenho sobre a dedicação e a aplicação do Abel Ferreira e sobre a sua idade. Basicamente é isso. Então, assim, um cara desse nível, com essa dedicação, com esse empenho e com essas qualidades, e a gente está vendo qualidades inúmeras, né? Porque eu não vou nem falar da qualidade de gestão de grupo e de renovar o grupo, vendo que aquilo é necessário. Isso tudo pode sim fazer do Abel um treinador, não digo maior que o Jesus, muito maior. Porque o Jesus é um cara gigante no futebol brasileiro, mas é um cara de terceiro nível, talvez, no futebol europeu. E o Abel a gente não sabe, porque ele ainda é muito novo, a gente não sabe onde ele vai chegar. E foi isso que eu quis dizer. Cara, a hora que eu falei isso, bicho, é assim, é uma loucura, né, aquela coisa da torcida mesmo, inflamada, não sei o quê, porque palmeirense, não sei o quê, porque... cara, assim, é um raciocínio lógico. Você tem um treinador muito jovem, com muito tempo de carreira pela frente, e eu tava fazendo o quê ao dizer isso? Eu tava respondendo a uma das tantas comparações que a gente estava fazendo. Então, essas comparações geram essa ira, né? Essa fúria, essa coisa e essa repercussão, de certa maneira. Então, acho que por isso que a gente tem também tanta comparação aqui na imprensa. Agora, é dever, eu acho, de qualquer um reconhecer, goste-se ou não do Abel, reconhecer as qualidades que ele tem, que não são poucas e não são pequenas.